Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o papo é sobre um gigante, Hamlet, de Shakespeare. A gente está com uma tradução brasileira aqui e vamos focar nos 2 primeiros atos. A ideia é mergulhar fundo nesses momentos iniciais, sabe? Entender como as tensões começam, o que a gente descobre sobre os personagens logo de cara, as intrigas lá em Elsinore, enfim, destrinchar o começo dessa tragédia toda. Vamos lá? Vamos sim. É impressionante como, nesses primeiros atos, o ato 1 e o 2, Shakespeare já joga tanta coisa na mesa, né? Luto, suspeita, o sobrenatural aparecendo com força e, claro, a política pegando fogo na corte. É muita coisa acontecendo bem rápido. Começando pelo que talvez seja o mais icônico visualmente, o fantasma. Lá na muralha do castelo, a primeira cena já cria um clima, né? Bernardo, Marcellus tentando convencer o Horácio, que é mais cético, tipo, cara, a gente viu mesmo. Exato. E o Horácio é o estudioso, né? O cara da razão. Mas quando o espectro aparece, igualzinho ao rei morto, armado da cabeça aos pés, aí não tem jeito, até ele fica abalado. É tenso demais. E o legal é pensar no que essa aparição significa logo de cara. Não é só um fantasma para dar susto. É um sinal, um presságio de que tem algo muito errado ali no reino, como o Marcellus fala depois, né? Algo está podre no estado da Dinamarca. Uhum. O Horácio mesmo conecta a aparição com a situação política instável, a ameaça do Fortinbras da Noruega, que quer terras de volta. Então, o fantasma já chega apontando para uma desordem geral, sabe? Uma ferida ali no reino. E ele é um fantasma bem seletivo, né? Não fala com os guardas, nem com o Horácio ali na hora. Não fala. Mas depois, quando o próprio Hamlet vai lá encontrar ele, aí a conversa acontece. E é devastadora. Antes disso, Horácio até comenta que a expressão do espectro era mais de dor do que de raiva, né? Já dando uma pista. Exatamente. Essa conversa na cena 5 do ato 1 é o ponto de virada total. O fantasma confirma: sou o espírito do seu pai, sofrendo lá no purgatório. Uma ideia teológica que já dá uma misturada boa nas coisas. E conta a real: não foi acidente. Não foi. Foi assassinato. O próprio irmão, o Cláudio, que agora é rei, colocou veneno no ouvido dele enquanto ele dormia no jardim. E o pedido é claro: vingança. Vingar esse assassinato torpe e sobremaneira antinatural. Pesado, mas tem um porém importante, que complica a vida do Hamlet, né? Tem. A mãe, Gertrudes, o fantasma diz: deixa pro céu, não faça mal a ela. Puxa. E logo depois dessa revelação bombástica, o Hamlet faz o Horácio e o Marcellus jurarem silêncio. Sobre o fantasma, claro, mas também sobre o próprio Hamlet, caso ele comece a agir de forma estranha. Ele fala numa disposição excêntrica. Uhum. O que eu acho interessante é que ele já está pensando em atuar, em criar uma persona ali. Sim, esse juramento, com a voz do fantasma vindo de baixo, jurai, sela o destino dele. Isola o Hamlet com esse segredo horrível e essa missão. Prepara o terreno para tudo que vem depois, inclusive para essa performance de loucura que vai ser central na peça. E que contraste, né? Sair dessa cena noturna, sombria do fantasma e entrar na corte do Cláudio, toda formal, iluminada. Ato 1, cena 2. O novo rei tá lá, discursando. É quase uma aula de relações públicas aquilo. Totalmente. O Cláudio é muito hábil com as palavras. Ele justifica o casamento super rápido com a Gertrudes, que era a cunhada dele, né? Reconhece a morte do irmão, nosso caro irmão, mas já emenda com a alegria do casamento, nossa antiga irmã, hoje rainha. É um equilíbrio delicado que ele tenta vender ali. Sim, ele usa aquelas frases tipo com alegria velada, pranto num olho e júbilo no outro. É tudo calculado para parecer que está tudo sob controle, para projetar estabilidade. E ao mesmo tempo ele está lidando com a questão do Fortinbras, mandando embaixadores, mostra eficiência, né? Eficiência e talvez um certo controle. Porque o jeito que ele trata o Laertes, filho do Polônio, é uma coisa. Dá permissão fácil para ele voltar para a França. Mas com o Hamlet, o tom já muda. Muda completamente. O Cláudio e a Gertrudes dão uma bronca nele pelo luto excessivo, falam que é teimosia ímpia, fraqueza, quase como se a dor dele fosse infantil, né? E pedem
para ele ficar em Alcinore, não voltar para Wittenberg, parece até uma ordem disfarçada. Para manter o possível rival por perto, né? É uma dinâmica familiar que já nasce tensa. O Hamlet responde para a mãe meio a contragosto: serei dócil, senhora. Mas aí quando ele fica sozinho, vem o primeiro grande solilóquio. Ah, se esta carne tão sólida se liquefizesse. Exato. E ali a gente vê a cabeça dele por dentro. E é fundamental perceber isso. A melancolia profunda dele já existia antes dele saber do assassinato. Verdade, ele não tá só triste pela morte do pai, ele tá com nojo. Nojo da rapidez com que a mãe casou de novo. Fraqueza, teu nome é mulher, ele diz. Ele vê aquilo como uma traição quase animalesca. Compara o pai, um Apolo, com o Cláudio, um sátiro. O mundo para ele já era um jardim inculto, cheio de ervas daninhas. É uma desilusão total com a vida, com as pessoas, as pessoas. Até o desejo de morrer já está ali, só contido pela questão religiosa, né? A proibição do suicídio. O casamento da mãe é o que dispara essa visão sombria. A revelação do fantasma depois não cria essa melancolia, mas dá a ela um foco terrível: a vingança. E essa sensação de podridão, de controle, parece que não fica só no trono, né? Se a gente olha para a família do Polônio, no ato 1, cena 3, o Laertes está se despedindo da Ofélia, dando uns conselhos para ela. Conselhos que misturam um cuidado de irmão com um cinismo bem pragmático sobre o amor do Hamlet. Ele avisa: olha, o sentimento dele pode até ser real agora, mas é passageiro, é um capricho do sangue. E que, por ele ser príncipe, a escolha não é bem dele, né? Tem o Estado no meio. Exatamente. Sua vontade não lhe pertence. É um alerta para a vulnerabilidade dela naquela relação. E aí chega o pai Polônio. Primeiro dá aquela lista enorme de conselhos para o Laertes e para a França. Ser fiel a ti próprio, a mais irônica delas, talvez. Com certeza. Mas o que eu acho que revela muito sobre o Polônio é o que vem no ato 2, cena 1. Ele manda o criado dele, o Reinaldo, espionar o Laertes em Paris. E não é só para ver se tá tudo bem. É para usar uma tática de quase difamação. Como assim? O Reinaldo deve, insinuar que o Laertes tem os defeitinhos, joga um pouco, bebe demais, sai com mulheres. Coisas pequenas, para pescar a verdade sobre o que ele tá realmente fazendo. Nossa, que coisa. Mostra um Polônio obcecado por controle, por informação, disposto a usar intriga até com o próprio filho. Espelha bem o clima de vigilância da corte do Cláudio, né? Não é só o rei que espiona. E com a Ofélia, esse controle é ainda mais direto. Lá no ato 1, cena 3, ele basicamente ridiculariza os sentimentos dela, chama as juras do Hamlet de fogo-fato, laços para pegar tolas e ordena que ela corte qualquer contato. E a resposta dela: obedecerei meu pai. É o retrato da submissão, né? Total. E isso vai ter consequências trágicas, porque depois, no ato 2, cena 1, ela corre para o pai apavorada, contando daquele encontro super estranho com Hamlet. Ele apareceu todo desgrenhado, pálido, agindo de um jeito muito bizarro, né? Agarrou o pulso dela, olhou fundo, suspirou e saiu sem falar nada. E qual a conclusão do Polônio, Nora? É o êxtase do amor. Certeza absoluta. A loucura causada pela rejeição que ele mesmo mandou ela impor. Nem passa pela cabeça dele que pode ser a tal disposição excêntrica do Hamlet. O algo mais fundo? Não. Para ele, a explicação é essa. É conveniente, né? Confirma a teoria dele. E a Ofélia ali, coitada, claramente assustada, confusa, presa entre o pai e as ações do Hamlet, vira um peão no jogo deles. Essa rede de espionagem e manipulação só aumenta no ato 2, cena 2, né? O Cláudio e a Gertrude chamam o Rosenkrantz e o Guildenstern. Os amigos de infância do Hamlet. Exato. E a missão é clara. Descubram porque o Hamlet está tão transformado, sondem ele, mas finjam que é só pela amizade. De novo, relações pessoais virando ferramenta política. E o Hamlet, que no começo até recebe eles bem, saca a jogada rapidinho. Ele é muito esperto para isso. Pergunta na lata: foram mandados buscar? O jeito como ele pressiona os dois até eles admitirem mostra o quanto ele está desconfiado e isolado. A amizade ali já era.
foi corrompida pelo poder. E é nessa conversa, um pouco antes deles confessarem, que o Hamlet faz aquele discurso famoso sobre a melancolia dele, né? Sim, aquela passagem incrível. Diz que perdeu toda a alegria, que a terra parece um promontório estéril. O céu, antes tão bonito, agora é só um amontoado de vapores pestilentos. E o ser humano? Que obra-prima é o homem, nobre na razão e infinito nas faculdades, mas para ele essa quinta essência de pó não tem graça nenhuma. É de cortar o coração. É uma expressão muito forte da crise dele. Pode ser genuíno, claro, mas pode ser também parte da atuação de louco, né? Exagerando a melancolia para despistar os espiões. Com o Hamlet, essa linha é sempre meio borrada. Enquanto isso, quem chega todo pimpão? Polônio. Ah, o Polônio. Chega se achando, primeiro, traz notícias da Noruega, o Fortinbras foi controlado e desviado para atacar a Polônia, ou seja, sucesso diplomático, e depois anuncia, descobri a causa da loucura do Hamlet ao amor pela minha filha. E ainda lê uma carta de amor do Hamlet para provar. É o auge da presunção dele. E já propõe um plano para usar a Ofélia de isca e espionar os dois juntos. Nossa, e aí o Hamlet entra lendo um livro. A conversa deles é um clássico da loucura fingida. Total. Hamlet chama ele de peixeiro. Responde com umas coisas que parecem sem sentido, sol, cachorro morto, larvas, ou diz que tá lendo só palavras, palavras, palavras. Mas tem uma lógica ali por baixo, né? Uma acidez. Ele faz uns comentários bem afiados sobre velhice, sobre a tolice do Polônio. O próprio Polônio quase percebe. Apesar de ser loucura, revela método, mas não pega tudo. Não pega. Hamlet está claramente usando a máscara da loucura para zombar e talvez até para investigar o velho conselheiro. E é no meio dessa confusão toda de espionagem, loucura real ou fingida, que chegam os atores. Uma trupe de teatro itinerante. Ah, e a reação do Hamlet muda na hora, né? Muda. Ele fica animado de verdade. Recebe os atores super bem, elogia o trabalho deles, lembra de um ator específico e pede para esse ator recitar um discurso. Um discurso sobre a queda de Troia, a morte do rei Príamo e, principalmente, a dor da rainha Écuba ao ver o marido assassinado. E a performance do ator é intensa. Ele empalidece, chora, impede para uma personagem, para uma história antiga. Isso mexe muito com Hamlet. Mexe demais. É um gatilho. A emoção crua daquele ator, por uma ficção, contrasta de forma brutal com a inércia do próprio Hamlet diante do assassinato real do pai dele. E isso leva direto para o segundo grande solilóquio, no fim do ato 2. Ali a coisa explode. Explode mesmo. Que sou eu, vilão, escravo miserável. Ele se xinga. Ele não se conforma. Como pode o ator se emocionar tanto por Écuba? O que é Écuba para ele ou ele para Écuba? E ele, Hamlet, que tem um motivo real, um pai assassinado, fica ali parado, sem agir. Ele se sente um covarde. Essa vergonha, essa autocrítica toda, vira combustível. A performance do ator não só deixa ele envergonhado, mas dá a ele uma ideia. A arte, o teatro, que ele acabou de ver como algo que mexe tanto com as emoções, pode ser usada para investigar. E aí vem o plano, a ideia genial. Ele vai pedir para os atores encenarem uma peça chamada O Assassinato de Gonzago, na noite seguinte, ali na corte. Só que com uma coisinha a mais. Uns versos que o próprio Hamlet vai escrever e inserir na peça. Versos que vão espelhar exatamente como o fantasma disse que o pai dele foi assassinado. A famosa peça dentro da peça, a ratoeira. Exatamente. A peça é a ratoeira onde apanharei a consciência do rei. Ele quer ver a reação do Cláudio. Quer uma prova. Ali, na hora. Uma confirmação da culpa dele. Isso mostra um Hamlet mais ativo, né? Finalmente usando a inteligência dele para agir, para criar um plano concreto. Mas ainda tem uma sombra de dúvida ali, não tem? Tem. E isso é crucial. Mesmo bolando esse plano todo, ele ainda pensa: será que aquele fantasma era mesmo meu pai? Ou podia ser o demônio? Ele diz: o espírito que vi pode ser o demônio, pois o demônio tem o poder de assumir forma prazível. Ele quer provas mais concretas, grounds more relative, como ele fala, antes de partir para a vingança final. Isso mostra como ele é complexo.
É atormentado, sim, hesitante, super intelectual, mas agora também está sendo astuto, estratégico, usando o teatro para tentar chegar na verdade. Então, fechando esses 2 atos, o cenário está montado de um jeito uau, muito rico e tenso. Tem o fantasma clamando por vingança, a corte cheia de segredos e aparências, o príncipe lutando com o luto, com a obrigação da vingança, e agora com essa máscara da loucura. E a pobre da Ofélia, o Laertes, o Polônio, todos enredados nisso. Exato. E fica aquela pergunta no ar, né? Nesse ambiente de Elsinore, onde todo mundo parece estar representando, o Cláudio de rei justo, o Hamlet de louco, Polônio de conselheiro sábio, até os amigos Rosencrantz e Guildenstern, como é que a gente separa o que é real do que é teatro? A própria peça que o Hamlet vai montar embaralha ainda mais essa linha. Onde termina a performance e começa a verdade. Pois é. Fica essa pulga atrás da orelha para a gente pensar enquanto a história avança. O que é real e o que é encenação nesse mundo de enganos? É algo para se ficar bem atento nos próximos atos.